Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E Ele nos convida para esse culto, porque o culto é do Senhor. Somos convidados, através do Espírito Santo, para adorar e bendizer o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que faremos nesse culto, através dos louvores que iremos entoar, através das orações e através de ouvirmos a sua palavra, que faz tanta diferença e é fundamental para nossas vidas. E é por isso que nesse momento de adoração, eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor, no Salmo de número 150. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consonante à sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É assim que a palavra nos ensina a adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, a cantarmos a Ele, a sua benesse sobre as nossas vidas, pela sua misericórdia que nos dá a cada manhã a chance de estarmos na presença dEle, porque a sua benignidade se renova a cada manhã e a sua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia se traduz através do sacrifício de Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz. E é por isso que devemos e podemos, nesse momento, adorar o Senhor. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, agradecendo ao Pai por tudo aquilo que o Senhor faz por nós a cada dia, porque sabemos que tudo que somos, tudo que temos vem das tuas mãos. Por isso, ó Pai, reconhecemos a sua soberania e majestade. Reconhecemos, Pai, a Ti como Criador dos céus e da terra. Reconhecemos a Teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. E reconhecemos a doce presença do Espírito Santo que nos conduz, Pai, mostrando a Tua vontade. E é por isso, Senhor, que nesse momento aqui estamos para Te prestar culto. Culto, Senhor, que Tu nos convida a estarmos aqui para adorarmos e bendizermos o Seu nome. Por isso, Senhor, nos capacita. Capacita-nos, Senhor, a reconhecer a Tua soberania e majestade, a podermos louvar o Teu nome, a elevarmos as nossas vozes em oração, reconhecendo a Tua soberania e majestade. Obrigado, Pai, por esse momento que teremos na Tua presença. E faz, Senhor, que cada vez mais possamos caminhar conforme a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Tu és
Boa noite, amada igreja do Jardim Guanabara. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste neste culto vespertino. Mais um culto a esse dedicado ao nosso Deus. Chegamos agora ao momento de contrição. Momento esse que levamos os nossos pensamentos, as nossas vozes até o trono de graça do nosso Deus, para confessarmos os nossos pecados, para falar com aquele que é digno e o único que é capaz de nos perdoar dos nossos pecados. Sabemos que a nossa natureza acaba nos levando para o caminho errado, acaba nos direcionando a errarmos o alvo. E para isso precisamos estar sempre focados na palavra de Deus e galgados nela, para poder estarmos a cada dia buscando a santificação e buscando estar melhorando a nossa vida. E uma das funções, uma das ações que precisamos estar fazendo é confessar os nossos pecados. Você deve estar se perguntando, por que preciso confessar os nossos pecados? Deus não é onisciente? Sim, Deus é onisciente, Deus conhece tudo. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, não é para que Deus venha a conhecer os nossos pecados, porque Ele já sabe. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos reconhecendo que nós erramos. Quando você reconhece o seu pecado, você reconhece que você precisa de um perdão, que você está fazendo errado. E para isso, o único que é capaz de fazer isso é o nosso Senhor Jesus, porque Ele comprou as nossas dívidas. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, lá em Isaías 53, a partir do verso 4 até o verso 6, nós vamos entender por que Ele é o único de fazer isso. E diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então esse Senhor, esse Deus, foi à cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Não adianta fazermos o bem que quisermos, não adianta fazermos nenhum esforço, porque por nós mesmos não somos capazes de sermos perdoados. Precisamos que Deus, através de Jesus, nos perdoe, porque Ele comprou os nossos pecados, Ele sofreu por nós, Ele comprou a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida por nós. E nós não seríamos capazes de fazer isso sozinhos. E um dos primeiros pontos para que nós tenhamos o nosso pecado perdoado, primeiro, é reconhecer que Cristo, Jesus, é o Filho de Deus, que Ele veio, recebeu sobre si os nossos pecados, as nossas feridas, foi pisado e morreu. Então precisamos aceitar Cristo como nosso Salvador. E em segundo ponto, é arrependermos daquilo que fazemos errado e não fazer mais. Nós vemos que quando aquela mulher ia ser apedrejada, e Jesus disse aos seus acusadores, quem não tenha pecado, atire a primeira pedra, e todos foram saindo, ao final, esse Jesus vira para esta mulher e fala assim: mulher, onde estão seus acusadores? E diz que ela pode ir, mas não simplesmente que ela possa ir embora. Ele diz para ela: vá e não peques mais. É a mesma coisa que devemos ter na nossa mente, é que quando buscamos a Deus, pedimos o nosso perdão, é que Ele nos perdoa, mas nós devemos fazer a nossa parte, de não continuar mais viver no pecado, sair desse lamaçal, buscar cada dia mais o alvo, o nosso objetivo, que é se aproximar cada vez mais de Deus e ser imitadores perfeitos de Cristo, assim como Paulo nos ensinou. Vamos orar, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados, porque Ele é o único que pode fazer isso. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, ó Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, porque se dependêssemos de nós mesmos,
não seríamos capazes de assumir tão grande dor, tão grande responsabilidade, nem pelos nossos próprios problemas, nem pelos nossos próprios pecados. Mas Cristo veio e assumiu não só o meu, mas o pecado de todos aqueles que nele crê, todos aqueles que nele o aceitar como seu Salvador. E pagou por eles, e sofreu, e morreu, e foi ressuscitado ao terceiro dia por ti, está sentado à destra, em glória. Ó Senhor, somos-te gratos por isso, e queremos pedir que perdoe os nossos pecados, ouça as nossas orações, de todos aqueles que nesse momento estão elevando seus pensamentos a ti e confessando tudo aquilo que fazemos de errado. Como diz Paulo, o mal que não quer este faço, mas o bem é difícil, porque já está arraigado no nosso lado pecador, nossa humanidade, mas lutamos constantemente todo dia para que este velho homem, esta parte ruim da nossa vida, ela seja mortificada, e só conseguimos fazer isso através de ti, ó Deus. Ó Senhor Jesus, ouve as nossas orações, perdoe os nossos pecados, é o que nós pedimos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Sabedores de que Deus nos escuta através do teu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, agora nos sentimos aliviados e leves, perdoados por Deus, para dar continuidade a dar continuidade neste culto, continuando louvando, adorando ao nosso Deus e ao nosso Pai. Deus abençoe a todos vocês. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali encontro meu Senhor, em meio ao mar confiarei. Descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie,
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, Somente em ti descansarei, porque eu sou teu e tu és meu. Em Salmos 36, verso 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Esperemos no Senhor e adoremos o nome dEle. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a esse momento agora que é o privilégio da nossa igreja. Você que faz parte da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Esse é o momento em que nós prestamos culto ao Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. O nosso coração se enche de alegria, porque é um privilégio fazer parte do reino de Deus e poder contribuir. Esse momento da nossa liturgia, e para você que nos visita, não se sinta constrangido, fique muito à vontade, porque, como eu disse, é um privilégio daqueles que fazem parte do corpo de Cristo e dessa casa chamada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Você é muito bem-vindo, você que nos visita, mas esse momento é o que nós chamamos de dízimos e ofertas, onde nesse momento do culto nós trazemos os nossos recursos perante ao Senhor. E assim nós trazemos com alegria, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono das nossas vidas, da nossa família, dos nossos bens, de tudo que somos e temos, tudo pertence ao Senhor. E do muito que Ele tem nos dado, nós trazemos, ainda que seja pouco representativamente, de forma monetária, não importa o valor, porque o que importa é o coração colocado diante do Senhor nessa hora também, com alegria, porque diz o texto sagrado que quem oferta, quem dá com alegria nesse momento, Deus ama a essa vida. Por isso, amado irmão e amada irmã, abra comigo a sua Bíblia para nós falarmos a respeito desse momento. Malaquias, profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, vai nos dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, trazer a nossa oferta ao Senhor é para que haja a manutenção da casa do Senhor e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que realizamos através das obras sociais da igreja, as cestas básicas, a manutenção da vida da igreja e tudo aquilo que compõe os custos que temos através do nosso templo, tudo isso é manutenção da casa do Senhor. Inclusive as côngoras pastorais, porque a gente não diz salário, a gente diz côngora pastoral, que é justamente a manutenção da vida dos nossos pastores e tantas outras coisas que a nossa igreja realiza. Se você compreende isso, você traz em adoração nesse momento. Você já pode ver aí que no alto da nossa tela tem os dados bancários, tem o QR Code para você apontar a sua câmera aqui, mas ao mesmo tempo você vai perceber que o Senhor dos Exércitos, esse que é o Deus do Universo, governa todas as coisas e por isso Ele cuida de cada um de nós, de maneira muito carinhosa, amorosa. Ele, que é o governante soberano, tem prazer em cuidar dos detalhes pessoais da vida de cada um de nós. Por isso, nesse momento de oração, onde nós vamos entregar os dízimos e as ofertas, eu peço que você feche os seus olhos aí, coloque a sua família diante do altar,
Ore comigo nessa hora. Bendito Deus, nós chamamos, entregamos esse momento nas tuas mãos, louvando o teu santo nome, para que o Senhor, o Rei da Glória, o soberano do universo, que governa todas as coisas, mas que ainda assim cuida do detalhe pessoal da vida de cada um de nós, cuida das nossas famílias. Recebe esse momento como adoração, trazemos os recursos diante do Senhor, sabendo que o que trazemos é para pura e simples manutenção da tua casa e para que as coisas concorram em tudo para a glória do teu nome. Por isso nós te louvamos, abençoa a vida de cada um de nós aqui nessa noite, os irmãos e irmãs conectadas, e dá vida cada vez mais, Senhor, prosperidade para a tua igreja, para que o evangelho da graça seja pregado. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Lemos no Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. E é hora de nós ouvirmos o Senhor falar conosco nessa noite, por instrumentalidade, por boca do seu servo, o reverendo Vladimir, que nos trará a mensagem que nós tanto amamos, da palavra de quem nós tanto amamos. Então, receba com amor, com carinho, com cuidado, com zelo, com atenção a palavra do Senhor que nos chegará nessa hora. Vamos orar? Senhor, Deus de toda a eternidade, Senhor que através do Santo Espírito ilumina a mente e o coração do seu povo, pedimos nessa hora justamente isso, para que desde a leitura da palavra feita pelo seu servo, nós já entendamos o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida e para o nosso coração. Assim como o Senhor falou ao coração do reverendo Vladimir, fala também ao nosso nessa hora. Oramos em nome de Cristo. Amém. Ouçamos o Senhor falar com a gente. Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor, nosso Deus, e de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. É uma honra e uma alegria muito grande para mim poder partilhar a mensagem do Senhor nesta noite, no culto de adoração, louvor, reconhecimento pelos atos benditos de Deus na nossa vida que prestamos nesse momento. Você e eu temos vivido as alegrias deste culto. Culto é encontro com Deus. Oramos, cantamos, confessamos, intercedemos, agradecemos pelas ofertas de vida que o Senhor nos tem feito realizar e prover a casa dele em todas as situações e vidas que dependem de nós. Oramos pela mensagem, pela iluminação que só o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações para entendermos a palavra dele. E agora nos quedamos diante da mensagem, nos quedamos aos pés da Bíblia Sagrada. Ela que poderosamente, pela ação do Espírito Santo, fala o coração do povo de Deus. É a ela que vamos agora, para estudá-la, para lê-la, para sermos desafiados pela rica e bendita mensagem do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro ou na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, texto maravilhoso que estamos estudando na Igreja do Jardim Guanabara, como fazemos com tantas outras porções bíblicas, versículo a versículo, texto a texto, passo a passo, nós nos quedamos para estudar e aprender a palavra, a mensagem, a vontade revelada do Senhor. Vamos então ler no capítulo 4, o verso 12 e o verso 13. Convido você então a abrir as Escrituras Sagradas e assim vai, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Assim, amados, o verso 12 nos ensina novamente
porque a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, nessa maravilhosa expressão bíblica tão conhecida de todos nós, o autor da carta aos Hebreus fala-nos sobre a bendita realidade da palavra de Deus. A bendita realidade da palavra de Deus. Me recordo em grandes e maravilhosos textos das revistas da Sociedade Bíblica do Brasil, e aqui a nossa saudação tão especial ao reverendo Vinícius, toda a sua casa, Michele, as crianças, nosso carinho, nossa saudade, nosso reverendo Vinícius, secretário regional da Sociedade Bíblica no estado de São Paulo. Mas a sociedade tem algumas maravilhosas publicações, entre elas uma revista, onde a SBB nos conta de todo o ministério, de todo o trabalho que eles realizam na distribuição de Bíblias para o Brasil. E há uma coluna nas revistas da SBB, e eu confesso que, claro, leio todas as notícias, leio tudo que está sendo feito, mas corro logo para essa coluna, porque é uma coluna que conta-nos experiências de vidas com a palavra de Deus. Homens e mulheres ali escrevem o seu testemunho sobre como a Bíblia Sagrada os impactou, os mudou, teve em sua caminhada, em seus projetos de vida, a efetiva expressão da vontade de Deus nos seus corações. E é cada testemunho maravilhoso, cada relato empolgante, emocionante, e é lindo ver como que a palavra do Senhor, como boa semente que é, plantada pelo Espírito Santo nos nossos corações, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. É exatamente sobre a palavra que o autor aos Hebreus está nos chamando nesta noite. E a primeira coisa que ele fala acerca da bendita palavra de Deus é que ela é viva. A palavra de Deus é viva. E é exatamente essa experiência do coração de todos que lidam com a palavra, de todos que estudam a Bíblia Sagrada, que se debruçam sobre o seu texto maravilhoso, que esmiuçam seus ensinamentos, que perseguem as suas páginas de forma maravilhosa, lendo constantemente, como o salmista, no Salmo 1, vai nos exortar, dizendo que a lei do Senhor, ela é maravilhosa e devemos nela meditar de dia e de noite, ou seja, o tempo inteiro. Todos aqueles que estudam a Bíblia, todos aqueles que entram em contato diário, permanente com esta palavra, sabem que ela é viva. A Bíblia não fica velha, ela não fica ultrapassada, ela não precisa ser reescrita por nós, ela é fruto do querer de Deus, do coração de Deus, como o apóstolo Pedro tão bem diz, que toda a mensagem do Senhor procede até nós, vem até nós, procedendo do seu coração, usando homens santos, separados, vidas separadas pelo Espírito Santo para o registro, para que a palavra chegasse até os nossos corações. Ela é viva. A palavra de Deus não é letra morta, não é como um jornal que no dia de ontem trouxe as suas notícias e que hoje é lançado no lixo. A palavra de Deus, ela é viva. Ela se atualiza constantemente, plenamente, no caminhar de cada um de nós, no entendimento dos tempos e das épocas que ela nos traz, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é viva. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Isso é uma bênção. É esse o relacionamento que nós temos com as Escrituras Sagradas,
como reformados que somos. Defendemos o sola scriptura, o grande clamor da reforma, o grande grito do coração dos homens de Deus no início do século XVI e que ecoa até hoje, nos impactando com esta mesma mensagem, que só a Bíblia Sagrada é a única, só ela, regra de fé e de prática para cada um de nós. Ora, por que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e de prática? Porque ela é viva. E eu quero frisar isto. A palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus não se torna anacrônica. A palavra de Deus não se desatualiza a ponto de requerer que hoje eu, você ou tantos outros que queiram fazer isto se debrucem sobre ela para atualizá-la. Não! A palavra de Deus é em si. Ela foi movida pelo Espírito Santo no coração daqueles que a registraram e ela continua viva. O profeta Jeremias traz-nos uma linda expressão acerca disto, quando o Senhor diz ao seu servo: eu velo sobre a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra. Esta palavra é viva, esta palavra não se desatualiza, insisto, esta palavra é sempre atual, porque o Espírito Santo continua aplicando a ele, que é o grande autor das Escrituras. O Espírito Santo não a deixa envelhecer, porque ela vem do coração de Deus para nós. Ela não é fruto da elucubração humana, da construção da inteligência, do raciocínio dos homens. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor, isto é inegociável. A Bíblia não contém, ela é. A Bíblia não tem partes que é a palavra de Deus e partes palavras humanas, não. Ela é no seu todo, ela é no seu conjunto, ela é nos seus 66 livros, a palavra revelada de Deus ao coração do homem. Se quisermos aprender o que Deus deseja de nós, devemos ler as Escrituras. Se quisermos aprender qual é a vontade do Eterno para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para os nossos projetos, para os nossos planos, devemos ler, meditar sobre esta palavra viva. É isso que as Escrituras afirmam do Gênesis ao Apocalipse. É isso que a palavra fala sobre ela mesma, que ela é a vontade de Deus revelada aos nossos corações. A lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. Amo ler o Salmo 119, a maior porção das Escrituras. E em cada um das dezenas dos versículos que formam o Salmo 119, você tem uma expressão definidora das Escrituras Sagradas. Vontade de Deus, testemunhos do Senhor, expressões do Eterno, lei perfeita, lei de sabedoria. É assim, a palavra de Deus é viva. Então, o autor da carta aos Hebreus nos ensina acerca da bendita palavra do Senhor. Primeiramente, que ela é viva. A segunda coisa que ele nos ensina é que ela é eficaz. A palavra de Deus, além de viva, é eficaz. E a palavra que ele usa no grego significa uma realização plena. A eficácia, desculpem da palavra, é que ela alcança sempre os objetivos aos quais ela foi destinada. Essa é a ideia da eficácia. Alguma coisa eficaz é alguma coisa que realiza, que dá certo, que se propõe a fazer aquilo que se destina, a que se destina. A eficácia está jungida à sua boa
e absoluta perfeição de atingir, alcançar os objetivos estabelecidos. Quando o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é eficaz, ele está exatamente dizendo aquilo que a própria palavra ensina, que quando o Senhor fala, quando o Senhor revela o seu querer, aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, tenhamos absoluta certeza da eficácia disto. E as Escrituras nos ensinam dizendo: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, é certo que fará. Se ele prometeu, é certo que acontecerá. O nosso Deus é assim. O nosso Deus, a palavra que sai de seus lábios, cumpre a sua vontade. Ela não volta para o Senhor vazia. Ela não reverbera no coração dos homens e fica por isso mesmo. Ela não é ministrada e como uma semente infrutífera lançada ao fogo. Ela é eficaz. A palavra de Deus, anunciada, pregada, proclamada, ela sempre alcança os objetivos preconizados pelo coração do Senhor. Ou seja, vale a pena mergulharmos nesta palavra eficaz, mergulharmos nesta palavra não vazia, mas plena de conteúdo e de objetivos do coração de Deus. Nós vivemos numa época de grande comunicação. Nunca a humanidade alcançou ou viveu até agora, como nós vivemos nesse momento histórico que passamos, uma hora de tanta possibilidade de falas. As redes, as grandes redes estão aí, as redes sociais, a dar palavra a todo mundo, todos se expressam, todos falam, todos se comunicam. E muitas vezes são palavrórios, muitas vezes são palavras ocas, vazias, mensagens inclusive mentirosas, né? Quantas fake news nós recebemos a cada dia? Impressões, mensagens, ideias desprovidas de qualquer realidade, senso de justiça. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não é palavra que o vento leva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é verdadeira. Ela sempre vai realizar aquilo que o Senhor determinou para ela. Que coisa maravilhosa. Deus, ele é tão perfeito, tão cônscio do que ele quer, do que ele pretende, do que ele estabelecerá, que sempre que Deus falar, como o profeta diz, cale-se, o salmista vai dizer, cale-se toda a terra, porque Deus está presente e falando aos nossos corações. Esta palavra eficaz que Deus revelou ao coração de tantos escritores das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, ela sempre se cumpre e se cumprirá. Não há hipótese de uma palavra saída da boca e do coração do nosso Deus cair por terra, restar vencida, porque ela é eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é absolutamente espiritual. Ela alcança espaços do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, que nenhuma outra palavra, por mais de amigos, de companheiros, de pessoas amadas que queiram alcançar-nos com a sua palavra, benditas muitas vezes, mas em nenhum espaço da nossa vida tais palavras conseguem chegar como a palavra de Deus. Esta é absolutamente plena,
em nos abranger, em nos abençoar, em nos modificar. Por isso que o salmista diz, e também os profetas, que eles, em recebendo a palavra, a engoliam, a mastigavam, a sorviam. O Salmo primeiro usa a expressão meditar na sua palavra dia e noite. E o verbo hebraico ali é ruminar, como nós tantas vezes já falamos na igreja, ruminar, trazer, voltar, trazer à mente, retornar ao coração. E nesse processo de trazer a palavra, de lembrar, de recordar, de decorar, de aprender a palavra de Deus, nós somos modificados. Nosso coração é transformado, nossa vida é impactada, porque essa palavra é eficaz. E, finalmente, falando sobre a bendita palavra de Deus, o salmista vai dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração do homem. E aqui a expressão traduzida nas nossas Bíblias por apta, no grego é a palavra kritikos, que vem dar na língua portuguesa a palavra juízo, análise, a crítica na palavra e no sentido verdadeiro, não a crítica que hoje eu e você trabalhamos, que muitas vezes é ofensiva, até não gostamos de receber, ninguém gosta de ser criticado, mas a palavra no grego, kritikos, não tem esse sentido de negatividade, de repreensão, tem o sentido de análise, tem o sentido de criticar, estabelecer juízos, estabelecer pensamentos acerca daquela situação. É isso que a palavra de Deus faz na minha e na sua vida. Ela analisa o nosso comportamento, ela exerce juízo sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, sobre as intenções do nosso coração. E só a palavra de Deus pode nos julgar, só a palavra de Deus pode nos analisar de forma plena, sem que nada fique de fora, sem que nada fique fantasiado, sem que as impressões positivas ou negativas, às vezes até preconceitos, sejam estabelecidos. Porque a palavra, ela nos julga, ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração, porque ela vem de Deus. E Deus conhece o nosso interior. Deus sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Deus sabe a palavra antes de chegar aos nossos lábios e de se formar no coração da gente. Deus já a conhece toda. O Senhor conhece o nosso interior. Deus sabe as nossas intenções. Por isso, a palavra dele é o único instrumento capaz, apto de discernir, de analisar os propósitos do coração do homem. Ou seja, diante da palavra nós nos desnudamos. Diante da palavra nós não conseguimos fantasiar coisa alguma, porque a palavra de Deus penetra, eficaz, viva, poderosa, e ela então vai dizer e lançar luz sobre tudo que fazemos, sobre tudo que pensamos. O caminho dos justos é um caminho de luz porque constantemente julgado, criticado, no bom sentido de análise, pela palavra de Deus. O caminho do justo não é um caminho de trevas, porque a luz da palavra colide com as trevas e espanta essas trevas. Isso significa, amados, que nós devemos moldar a nossa vida, moldar o nosso comportamento, moldar as nossas intenções aquilo que a palavra do Senhor estabelece.
Devemos construir uma vida tal, em todas as dimensões que ela se abre, profissional, social, familiar, eclesiástica, tudo aquilo que nós fizermos, a palavra, os gestos, as intenções, a mente, o interior, tudo que se refere à nossa vida deve acontecer sob o farol da palavra de Deus. A palavra de Deus tem de aprovar o que estamos fazendo. Por isso o apóstolo Paulo lindamente diz: seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. E como conhecer a paz de Cristo, conhecer o Senhor, conhecer o que Ele quer de nós, sem analisar, ler, estudar e praticar a palavra de Deus? Não há como. Quando a palavra do Senhor, nesta noite, nos ensina que ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos, as intenções do nosso coração, somos levados à análise da prática da palavra. Quando, em tantos momentos, o próprio Senhor Jesus, ao terminar o Sermão da Montanha, vai dizer que aquele que escuta a sua palavra e não a pratica, aquele que ouve a mensagem, o que ele quer e não molda a sua vida a isto, é comparado a um tolo que constrói a sua casa sobre areia e sopra os ventos, vem a tempestade, dão com fúria sobre aquela construção e a derribam, porque ela não tem fundamentos, ela não tem expressão de concretude. E para e passo ele diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, sopra a tempestade com força, dão com ímpeto contra esta casa e ela resiste, porque foi edificada sobre a rocha. Tem fundamento. Os fundamentos da nossa vida não são as coisas que este mundo estabelece, coloca e apresenta. Esse mundo mutável que jaz no maligno. Os fundamentos da nossa vida não estão enredados nas filosofias reinantes desta época ou de qualquer outra, mas os fundamentos do nosso viver, as práticas do nosso dia a dia, as intenções do nosso coração, o comportamento que nos molda e o testemunho que damos estão, sim, fincados na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso, ela é apta para discernir esses propósitos e intenções. Praticar a palavra é deixar-se conduzir por ela. Praticar a palavra de Deus é deixar-se julgar por ela. Praticar a palavra de Deus é deixar que ela nos analise. E se algum comportamento, se algum pensamento, se alguma intenção, se alguma palavra não estiver absolutamente fechada com a Bíblia, nos afastemos dessas coisas. Deixemos esta vã forma de proceder, como as Escrituras dizem, e tenhamos uma mente e um coração totalmente voltados ao querer do Senhor, revelado em sua palavra. Estudamos nessa noite sobre a bendita palavra de Deus e vimos que ela é viva, eficaz e julga, analisa os propósitos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus que o Senhor revelou desde sempre aos seus servos, lá do Gênesis ao Apocalipse, onde ele construiu desde a criação de todas as coisas, homens que testificaram, escreveram, cumpriram esta palavra que hoje está fechada no que tange à revelação escriturística. Esta palavra se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva de Deus, Cristo Jesus. Esta palavra viva, esta palavra eficaz, essa palavra apta para discernir os propósitos e os intentos do coração do homem, se fez carne. O verbo, a palavra, o logos se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vivamos esta palavra viva do Senhor. Creiamos na eficácia dos seus anúncios, dos seus mandamentos, dos seus ensinos, e deixemos que o Espírito Santo, autor da palavra, que unge Jesus plenamente e que toca os nossos corações pela iluminação, permita que nós construamos uma vida totalmente em cima, fundamentados e com raízes na palavra de Deus. Que outro caminho não queiramos, que outras práticas não desejemos, mas unicamente aquelas estabelecidas e pontificadas na palavra viva, eficaz e que estabelece discernimento para os nossos propósitos e para as intenções do nosso coração. Ou seja, estejamos em Cristo, a palavra viva do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos agora, curve sua testa. Vamos orar ao Pai. Senhor, quebranta-nos, fala ao coração da tua igreja, a cada dia, a cada momento, a cada trecho. Pai, queremos seguir a tua voz. Queremos ouvir o Senhor a nos falar constante e plenamente. Queremos moldar a nossa vida ao teu querer. Queremos construir os nossos passos na tua vontade. Obrigado porque a palavra que nos deste é viva. Não fica velha, não se desatualiza, ela é sempre atual. Obrigado porque a tua palavra sempre, sempre, Senhor, cumpre o que lhe apraz, cumpre o que o teu coração bendito estabelece. Obrigado por isso. E nada pode resistir à tua palavra, ninguém pode resistir ao teu comando. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fonte inesgotável de sabedoria de vida. E a partir dela nós podemos moldar e construir uma vida que te honre, que glorifique ao Senhor, que seja bênção neste mundo para todos. Louvado e bendito sejas, Pai. Toma-nos em tuas mãos e que queiramos estudar a tua palavra, ler a tua palavra, conhecer a tua palavra cada vez mais. Que os nossos dias e horas sejam passados diante dela. Assim oramos, para o nome santo, querido e amado de Jesus, para a glória de Cristo, palavra viva que o Senhor nos deu. Bendito sejas desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, querido. Uma linda e abençoada semana na presença do Senhor, no estudo da sua palavra. Amém. Queridos irmãos, receber a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor eterno e imutável do nosso Pai e a ação transformadora do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas por todo sempre. Amém.